Ao longo dos últimos 5 anos, a venda de anabolizantes aumentou 670%. Isso mesmo que você ouviu. As bombas estão sendo vendidas 6 vezes mais ao longo desses últimos anos. E é sobre isso que estamos aqui com mais uma convidada do time de excelência da Clínica Trianon para debatermos e levarmos informações de qualidade sobre saúde para vocês que estão nos ouvindo. Bem-vindos mais uma vez ao TrianonCast. Eu sou Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, diretor da Clínica Trianon, mas estou aqui representando todos vocês para perguntar e extrair o máximo de conteúdo dos nossos convidados. Eu estou aqui com a nossa endocrinologista, a doutora Raíssa Neiva, que tem residência em clínica médica pela Unifesp e residência em endocrinologia e metabologia pela USP. Uma autoridade no assunto para falarmos então sobre bomba. Doutora Raíssa, bem-vinda mais uma vez ao TrianonCast. O que você tem a me falar sobre esse dado tão alarmante que eu acabei de apresentar? Olá, pessoal. Então, prazer estar aqui pela terceira vez no nosso podcast. Gosto muito de falar para vocês. E, bom, o Daniel me trouxe esse dado que, sinceramente, não conhecia, mas me alarmou muito e realmente reforça, né, a necessidade de nós discutirmos cada vez mais sobre o assunto, trazer mais esse assunto à tona, porque, afinal de contas, é através de informação, né, de informação de qualidade, informação verdadeira, e que as pessoas vão se, de repente, familiarizar mais com o assunto, né, e, de repente, assim como nós, né, Daniel, também ficarem muito preocupados com esse dado. Exato. Esse dado, inclusive, Raíssa, é um dado que foi levantado junto à Anvisa, tá? É um dado que foi publicado esse ano, inclusive, e é uma coisa muito preocupante, né, como eu comentei, porque a gente bem sabe, eu acho que a população, né, em geral sabe também que os anabolizantes podem trazer danos bastante significativos à saúde, e aí eu já coloco aqui em pauta que não é só a saúde física, mas também a saúde mental. De repente, aqui nesse debate, aqui nessa conversa, né, a gente vai ter aí a oportunidade de também debater um pouco desses impactos à saúde mental, mas é algo realmente muito preocupante, né, Raíssa? E trazendo um pouquinho do contexto, né, no qual isso está acontecendo, infelizmente, muitas dessas prescrições, né, elas têm vindo de outros colegas médicos, o que também acho que traz uma preocupação enorme, né, para, enfim, sociedades e entidades médicas. Infelizmente também para fins, né, que não são teoricamente validados, né, para o uso desses hormônios. A gente vai comentar um pouquinho mais no podcast sobre quais são as verdadeiras indicações, né, quando usar de maneira ética essas medicações, né, que aí num contexto adequado, né, a gente nem gosta de falar de esteroides anabolizantes, comentar melhor sobre isso. E além disso, né, além desse fato de a prescrição estar acontecendo de maneira indevida por profissionais médicos, né, e que os pacientes, né, julgam capacitados para isso, a gente vê também um mercado paralelo, né, um mercado negro, digamos assim, uma prescrição underground, entre aspas, né, desses esteroides anabolizantes também muito preocupante, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui no making of do nosso podcast, e o que acontece é que muitas vezes a gente nem sabe, né, o que é vendido, né, o que esses pacientes, com o que eles estão tendo contato, né, a que risco consegue prever nada, algo totalmente imprevisível, segurança, efeitos colaterais, riscos à saúde, enfim. E um longo caminho aí pela frente, né, de informação para a gente tentar, né, trazer esses pacientes à luz, né, do conhecimento, enfim, da informação correta. E como você comentou, Raíssa, acerca da prescrição que é feita muitas vezes por médicos, eu vou trazer aqui à tona, né, um argumento que a gente ouve muito por aí. Eu estou tomando, mas eu estou em acompanhamento médico, né? Então, tudo bem, né? Como tem um médico me acompanhando, então eu acho que eu estou seguro. O que você tem a falar sobre isso? Sim, ouço isso muitas vezes. Colocando você numa fogueira, talvez, né? Pois é. Isso é até uma situação complicada, né? Porque a gente entra muito até num dilema ético, assim, da profissão, né? De tentar não ser, assim, tão agressivo, digamos assim. Na verdade, acho que a gente não tem que ser. A primeira coisa, a gente precisa realmente acolher esse paciente e entender que esse paciente precisa de informação. Então, é isso que a gente vai fazer, né?
Esse é um argumento muito comum. Eu acho que isso traz uma sensação para o paciente de inocuidade, né? De que, quando está sendo prescrito por um médico, é algo seguro e, digamos assim, não estou sob risco. Né? Isso é muito preocupante, porque a gente vê que essas prescrições realmente elas vêm de outros colegas médicos. Mas, infelizmente, para muitos, esse acompanhamento médico não previne, né, complicações. Não previne complicações. Não é porque você acompanha comigo ou que você acompanha com uma pessoa que se diz especialista no assunto que você está com um risco reduzido de ter, por exemplo, um infarto 10 anos antes do que o esperado. Então, não. Acompanhar com um médico não traz nenhuma segurança a mais do uso indevido dessas substâncias. A Raíssa está sendo bem política aqui na resposta dela, né? Eu vou me permitir também, na minha condição de médico, né? Já tendo visto muitos casos. Pessoal, existem profissionais de todos os tipos, né? Isso não é só na medicina, né? Fora da medicina existem profissionais de todos os tipos. Infelizmente, na medicina a gente tem uns profissionais também que acabam não sendo tão criteriosos, né? Que acabam, às vezes, né, lançando mão de algumas estratégias comerciais para conseguir mais atratividade, né, para conseguir meio que mais pacientes, ou para conseguir resultados mais vistosos para serem usados como forma de marketing. E isso, muitas vezes, acaba prejudicando algumas pessoas que, enfim, como leigos, né, acabam não tendo ali a sabedoria e o conhecimento técnico necessário para perceber que estão diante de, enfim, condutas médicas que, enfim, não estão dentro das diretrizes, né? Exatamente. A Raíssa faz parte de uma sociedade, né, que é uma das sociedades mais bem conceituadas que a gente tem na medicina brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E existem, né, diretrizes muito bem estabelecidas do ponto de vista de indicação de anabolizantes, de prescrição de anabolizantes, né, de esteroides anabolizantes. Então, eu estou diante de uma profissional muito criteriosa que, né, enfim, certamente não prescreve anabolizante se não houver uma indicação estrita para isso, né, Raíssa? Sim, Daniel, e até antes de até comentar, de repente, brevemente, né, quais são as situações em que a gente realmente prescreve de maneira ética, né, e com indicação essas medicações, os derivados de testosterona, enfim, falando que, só relembrar que, na verdade, o que esses profissionais, né, vendem, né, infelizmente, pessoas que fazem essa prescrição de maneira indevida. O canto da sereia é forte, viu? Exatamente. Porque eles vendem uma promessa de resolução de todos os problemas daquela pessoa em pouco tempo, né? Então, vejo muito, né, como argumentos de uso. Fadiga crônica, diminuição de libido, né, diminuição de, enfim, no homem, né, de, às vezes, desempenho sexual. Na mulher, muitos prescrevem como reposição na menopausa, né, de maneira totalmente indiscriminada. E assim, na maioria das vezes, né, muitas dessas queixas são muito multifatoriais, né? E o que a gente tenta sempre trazer para o paciente é que talvez se a gente tratasse, né, todos os fatores que estão envolvidos nessas queixas, talvez a gente nem precisasse desses hormônios e, consequentemente, não precisasse expô-los a todos os riscos que nós vamos comentar em breve. E já aproveitando, né, o gancho e relembrando, né, para os nossos ouvintes e pacientes quais são as indicações que hoje, né, são realmente as indicações contidas em guidelines, né, para a prescrição de testosterona e os seus derivados, né? No homem, lembrar do hipogonadismo masculino é um termo técnico para a gente definir a deficiência de testosterona, que tem inúmeras causas, né? Desde problemas nos testículos, que realmente causam diminuição da produção de testosterona, desde problemas em glândulas importantes que ficam lá no cérebro, né? Hipófise, hipotálamo, enfim, que podem também prejudicar essa produção, até obesidade, algumas outras doenças descompensadas, diabetes, enfim, são inúmeras causas mesmo. Esses pacientes, né,
que têm níveis de testosterona comprovadamente baixos, e quando eu falo comprovadamente baixos, dosagens repetidas de testosterona coletadas adequadamente, né? Esses homens, esses pacientes têm indicação de fazer reposição de testosterona. Outro cenário, né, de indicação... Deixa eu fazer um apontamento, Raíssa, que você falou sobre dosagem de testosterona, né? Sim. Eu tenho visto muito alguns médicos prescreverem testosterona, né? Mesmo quando o indivíduo está com uma dose ali, está com uma faixa ali no exame, né? Na dosagem da testosterona considerada normal, né? E aí eu vejo uma contra-argumentação de que, mas é porque está próximo do limite inferior. Queria que você comentasse um pouco, né, sobre isso, aproveitando o gancho. Sim, estar próximo do limite inferior não necessariamente significa que está reduzido, né? Muitas das causas que eu comentei até realmente podem acarretar essa situação. E a gente tenta, né, quando possível, reverter uma causa reversível e não precisar fazer a reposição. Por exemplo, uma causa muito comum hoje de redução de testosterona nos pacientes de maneira geral é a obesidade, né? A gente tem comprovadamente uma condição, né, que faz a testosterona reduzir. E se a gente tratar a obesidade, na maioria das vezes a gente consegue reverter os níveis de testosterona e não repor o hormônio, né, não fazer reposição do hormônio. Então, isso é muito importante a gente comentar com o paciente, que às vezes as causas elas são reversíveis e a gente tratando a causa primária daquela situação, daquele problema, a gente vai conseguir reverter naturalmente as causas, né, daquela deficiência, de repente, transitória de testosterona. E outra coisa, além dos níveis baixos de testosterona, as dosagens adequadas que a gente falou, a gente precisa perguntar de sintomas, né? Então, redução da libido não é um único sintoma de redução de testosterona, né? Então, às vezes, eu vejo que os pacientes eles se apegam muito a esse argumento, Sim. né? Ou então, fadiga extrema, cansaço extremo. Então, não é só isso, né? Às vezes a gente tem sinais até mais objetivos de redução de testosterona. Então, é realmente a disfunção erétil, é realmente a diminuição de pelos no corpo, a percepção, às vezes, de um crescimento das mamas, né, que pode acontecer nos homens que têm essa redução, essa deficiência de testosterona. Então, a gente também procura isso, né, quando há a suspeita, né, para conseguir identificar os pacientes que realmente vão se beneficiar da reposição. E outra situação, Daniel, que eu acho que é até interessante a gente comentar, que é argumento até para profissionais não tão éticos defenderem, né, essa suplementação desenfreada aí de testosterona, que é o uso nos pacientes trans, né, nos homens trans, né? Em geral, o argumento deles se a gente usa nessa situação, por que a gente não poderia usar para homens cis, né, que, enfim, que tem interesse de aumentar a sua performance? Na verdade, essa é a prescrição nos pacientes, nos homens trans, né, que estão fazendo um tratamento para incongruência do gênero com terapia hormonal, com o objetivo de realmente adquirir, né, as características do sexo masculino. Essa prescrição é validada. E o importante ressaltar é que quando a gente faz essa prescrição, o nosso objetivo não é esse paciente, né, ter níveis suprafisiológicos, níveis muito altos de testosterona. Não, a gente quer níveis normais de testosterona dentro da faixa de normalidade, que é segura, né? Inclusive para homens cis. Então, essa é outra indicação. E falando agora de uma indicação em mulheres, que também traz muita polêmica, é a indicação da reposição na menopausa em um contexto muito específico. A gente nunca vai repor testosterona na menopausa, né, assim, de qualquer maneira, né? Existe um contexto, um cenário muito específico para isso, que é o que a gente chama de transtorno sexual hipoativo na mulher na menopausa, tá? Essa é a indicação formal da reposição de testosterona na mulher. Quando que a gente faz esse diagnóstico? Quando a mulher na menopausa já está recebendo uma terapia hormonal adequada, então, ou seja, com estrogênio, progesterona, ou só o estrogênio, né? Dependendo, por exemplo, as mulheres que já fizeram esterectomia, que já retiraram o útero, a gente percebe que alguns sinais e sintomas ainda persistem, né? Principalmente também a questão da libido, mas elas precisam
elas precisam atender aos critérios diagnósticos do transtorno sexual hipoativo, que tem critérios bem definidos e é um diagnóstico de exclusão, né? Quando a gente faz esse diagnóstico, aí sim, nessas mulheres que já fazem a terapia hormonal de maneira adequada, mais uma vez reforçando, a gente pode prescrever testosterona. E a testosterona, nesse caso, é prescrita em doses baixas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente nem tem uma formulação que garante essa prescrição de testosterona em doses baixas e seguras nesse cenário, né? Na maioria das vezes a gente precisa até manipular, né? Mas esse seria o único cenário. E outras situações clínicas que são mais, assim, digamos, não tão bem definidas, né, que geram ainda um pouquinho de discussão. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a questão dos grandes queimados, né, de repente, né, ser uma maneira de recuperar mais rapidamente esses pacientes num contexto de internação prolongada, pacientes em contexto de uma fraqueza intensa, né, uma sarcopenia, que a gente fala que é uma desnutrição importante por outras situações, por exemplo, caquexia por câncer, né? Em algumas dessas situações, mas mesmo assim, depois de todo o contexto também já ter sido bem tratado, né? Então, nutrição adequada, fisioterapia, exercício físico, aí sim a gente pensa nessa reposição. Então, são situações de exceção, né, em que talvez também, depois de muita discussão e da gente pesar risco-benefício, essa prescrição poderia ser feita. Ou seja, não há nenhuma indicação para uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Não existe. E para reforçar essa afirmação, né? Não existem níveis seguros de testosterona, né? Em quem tem eugonadismo, que a gente fala, então quem tem níveis normais de testosterona, fazer uma reposição a mais, né? Não existe um nível considerado seguro. Então, quando a gente faz essa reposição a mais do que precisa, a gente está correndo mais riscos do que benefício. Isso a gente sabe. Mas, doutora, é só por um mês. Um mês vai fazer mal, doutora. Um mês só para dar o gás, sabe? Só para dar uma motivada, doutora. Inclusive, né, Daniel, você pode até falar um pouco melhor sobre isso. Às vezes, a prescrição, mesmo que por pouco tempo, já pode causar alguns malefícios, né? Saúde mental é uma das coisas que eu tenho lido que, de repente, tem mais repercussões do uso até por pouco tempo, né, do uso de esteroides anabolizantes. Alguns efeitos colaterais, por exemplo, até o aumento da viscosidade do sangue, né, e até o risco de eventos de trombose, né, formação de trombos, podem acontecer com pouco tempo de uso, né, do esteroide anabolizante. Então, não. Nem um pouco tempo de uso é seguro. E ainda falando sobre efeitos adversos, deixa eu fazer mais uma pergunta. Uma vez surgindo um efeito adverso desses, eles são reversíveis? Depende muito do efeito adverso. Então, vamos citar, por exemplo, vamos citar o exemplo dos efeitos cardiovasculares, que eu acho que são os mais debatidos, talvez os mais difundidos, assim, né, para os pacientes, para os nossos ouvintes entenderem. Então, esteroides anabolizantes, por exemplo, usados dessa maneira indevida que nós estamos comentando, aumenta o risco de pressão alta, né? Aumenta o risco de alterações do colesterol, que também predispõem a infarto, AVC. Existem alterações, digamos assim, na composição, digamos assim, dos vasos sanguíneos, que também acabam aumentando o risco desses eventos. Então, assim, a gente espera realmente que, parando de usar, a partir do momento em que o paciente deixa de ser exposto a esses riscos, essa substância, alguns desses efeitos eles realmente possam se reverter. Mas às vezes não. Por exemplo, outro exemplo. Na mulher que usa esteroides anabolizantes e a voz fica grossa e o clitóris cresce. Esses são efeitos irreversíveis. Por exemplo, que a gente não consegue que a gente não consegue reverter mesmo com a suspensão das medicações, né? Então, assim, alguns são e alguns não são, né? Então, acho que isso corrobora realmente o perigo e o risco, né? Enfim, desse uso indevido. Eu tenho visto muitos jovens, inclusive assim, jovens muito jovens já entrando nisso. Inclusive, numa reportagem que até você viu também de motivação para a gente
gravar aqui esse podcast, né, conta o caso, né, de uma pessoa, de um homem, né, que começou o uso aos 18 anos de idade. Na época, ele estava começando ali a carreira de dançarino, e aí havia um apelo estético muito grande do ponto de vista de forma física, sabe, de músculos ali mais vistosos e tudo mais, né? Ele começou a usar e de repente ele se viu numa condição de dependente. Porque quando ele parava de usar, ele não conseguia sustentar aquele corpo, ele não conseguia sustentar aquela musculatura. E aí ele acabava meio que ficando em desvantagem, né, para outros dançarinos, e isso atrapalhava a carreira dele, pelo menos na concepção dele, né? E aí entra numa coisa, né, que está relacionado com a saúde mental que você comentou. A gente tem visto cada vez mais pessoas, né, tanto homens como mulheres também, que estão usando cada vez mais agora nos últimos anos, desenvolverem uma dependência psicológica dos anabolizantes. Pessoas que precisam, né, daquele corpo para se sentirem melhor, pessoas que dependem daquela musculatura para melhorar a autoestima e acabarem, né, por isso, tendo dificuldade para encerrar ali o uso de anabolizantes. Nesse caso da reportagem, inclusive, ele só parou de usar o anabolizante quando ele teve um infarto. Foram 20 anos de uso do anabolizante. Então, o uso de anabolizantes, eu acho que pode ser até comparado, né, Daniel? Se você concorda, com o uso de outras drogas, né? Na verdade, eu acredito que as vias cerebrais envolvidas, né, nessa dependência sejam as mesmas. Sim. Né, envolvidas em outros tipos de abusos, né? Inclusive, um perigo também, né, envolvendo um pouco mais de saúde mental, né? Já que a gente tocou no assunto. Uma coisa que a gente lê muito sobre e a gente vê, infelizmente, acontecendo é que esses pacientes, muitas vezes, acabam fazendo uso de outras substâncias, né? Então, assim, às vezes o anabolizante é uma porta de entrada, inclusive, para abuso de outras drogas, né? Enfim, álcool, outras Exato. drogas ilícitas, né? E isso acaba realmente agravando ainda mais o problema e a dependência. E a dependência dos esteroides anabolizantes, gente, é séria. É uma dependência muito parecida com, enfim, dependência de substâncias ilícitas mesmo, de drogas, de álcool e tudo mais. O paciente ele tem sintomas físicos, né, e mentais muito importantes, né, que fazem com que esse paciente ele fique realmente numa condição de saúde muito precária. Então, assim, existe a dependência é grave e muitas vezes até quando os pacientes vivem essa situação, né, pode ser um momento em que a abordagem é interessante, né? A abordagem de profissional de saúde, porque talvez eles sejam mais receptivos para receber ajuda, mas às vezes a dependência ela causa, né, uma sensação, tanto do ponto de vista de saúde física e mental, tão ruim para o paciente que ele não quer parar de usar. E ele não vai parar de usar. Né? Então, isso é muito grave, né? E aí o que acontece, né? Com o advento das redes sociais, né, e as pessoas cada vez mais inseridas nesse mundo digital, elas têm muito mais contato com pessoas que são usuárias e que ficam mostrando os resultados desse uso, né? Então tá lá um jovem, uma jovem, né, na rede social, né, de repente vê aquele corpo, né, super atraente, né, aquela musculatura bem vistosa, né, bem atrativa do ponto de vista ali estético. E ela ali já fazendo musculação há anos e anos e anos, não consegue chegar naquele resultado, né? Vai atrás então de um profissional, que às vezes é um profissional até sem critério, às vezes nem é médico e tal. Esse profissional acaba meio que comentando, né? Para chegar naquele corpo, geralmente a gente precisa de uma ajudinha, né? O indivíduo vai, né? Recorre àquela ajudinha, né? Naquele momento ele não tem uma noção, né, do quão maléfica é aquela conduta, ele não tem noção do que a gente está falando aqui, né, dos danos à saúde que aquela ajudinha, né, que aquele empurrãozinho pode trazer, faz uso, tem um super resultado, tem um super feedback positivo. Ele tem um super reforço positivo. Então ele, enfim, depois daquele resultado tão positivo que ele teve e ainda com a crença de que aquilo ali não faz tão mal, né, ou não faz mal, enfim, ele continua usando, né, e mais reforço positivo, e aí a gente está diante de um contexto de estruturação de um vício, né, de um comportamento viciante. Exatamente, e assim, pensando nisso tudo, né, é muito difícil tratar esse paciente, né? Porque é isso, ele tem resultados rápidos, né? Resultados, assim, que talvez ele nunca tenha alcançado antes com métodos que a gente fala, digamos assim, mais tradicionais, que é o que a gente realmente, assim, tenta oferecer, né?
numa consulta médica, né? Geralmente endocrinologista, com uma equipe multidisciplinar por trás, enfim, a gente tenta oferecer esse caminho, um caminho mais seguro, que é realmente o caminho que talvez não traga para esse paciente um resultado tão imediato como ele deseja. Então, quando eu falei que o canto da sereia às vezes é forte, é porque realmente é. O paciente, né, se sente muito atraído por essas promessas de resultado rápido, enfim, né? E principalmente aqueles que sempre tiveram um histórico de autoestima baixa, né? Enfim, alguns até com questões sociais importantes, né? De socialização, sim, enfim, tudo mais. E realmente, quando começam a usar, reforçam, né, tudo isso, esses reforços positivos acontecem. Eu acho que outro reforço positivo que acontece é que, diferente de outras drogas, né, os esteroides anabolizantes, eles não têm um efeito agudo tóxico tão grande. Então, por exemplo, o paciente ele pode fazer um abuso importante de cocaína, pode levar o paciente a ter uma crise hipertensiva, pode ter um infarto em curto prazo, digamos assim. Com esteroides anabolizantes isso não acontece. Então, isso dá uma sensação, mais uma vez, né, de que é algo seguro, né? O que a gente tem que tentar fazer é trabalhar em educação, acho que desde a primeira consulta. Tentar informar o paciente desse exercício, porque isso não é feito, né? Geralmente, quando os pacientes eles recebem essa prescrição, como você mesmo falou, o que é falado para ele, né, são os benefícios, né? E o que ele vê são os benefícios, né? Ninguém vai querer mostrar para ele, né, aquele paciente que está lá aquele caso, né, do paciente que está internado, né, na UTI depois de ter 3 AVCs por causa de um chip da beleza que tem testosterona. Então, assim, isso não é vendido para o paciente. O paciente não é informado disso. Ele é informado só do lado bom, ele não é informado dos riscos. Então, assim, educação, informação, eu acho que é a melhor maneira da gente tentar evitar, né, da gente tentar prevenir, digamos assim, esse comportamento, essa busca, digamos assim, pelos esteroides anabolizantes. Sim, sim. E aí, né, muitas vezes a gente acaba chegando num caminho de atalho, né, caminho mais rápido, né, que é um caminho bastante sedutor, e aí fazendo um gancho, né, desse atalho, né, eu gosto de comentar que alguns atalhos, eles são atalhos para resultados X, né, então a gente falando aqui de anabolizante, né, ok, o anabolizante é um atalho para você conseguir um corpo mais esculpido, só que ele é um atalho também para morte, né, ele acaba encurtando ali a expectativa de vida da pessoa, né, e a gente estava até comentando também em off aqui, antes da gravação, né, Raíssa, do quanto que o anabolizante pode encurtar a expectativa de vida do indivíduo, né, do usuário. Exatamente. Tem alguns estudos, né, que, infelizmente, assim, estudos com essa população são muito difíceis de fazer, né. Eticamente, a gente não pode, né, fazer um estudo, digamos assim, de moldes cientificamente corretos, digamos pegar assim. Uma pessoa, vamos dar bomba aqui, no fizer uso de anabolizantes, está provavelmente numa posição bem reflexiva, né. Eu acho que, inclusive, né, eu vou até aproveitar, né, esse momento de reflexão, né, dos usuários que estão nos assistindo agora, né, e até nos direcionar já para o fim dessa conversa, para nem estragar, né, a reflexão de quem está nos ouvindo agora. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, faz uso de anabolizantes, repense se realmente vale a pena seguir nesse caminho com tantas desgraças possíveis relacionadas ao impacto dessa substância no seu organismo. Eu entendo que em determinado momento esses anabolizantes trouxeram, né, resultados muito positivos para você e talvez te deixaram até feliz, né, por causa dos objetivos alcançados. Porém, a gente espera que essa felicidade dure bastante tempo e espera que essa felicidade esteja relacionada a muitas outras esferas da vida. Então, para que você dure muito tempo e seja feliz por muitos anos, repense o uso de anabolizantes. Se você, por acaso, está com dificuldade de parar o uso de anabolizantes, temos profissionais excelentes espalhados por esse Brasil. Uma dessas profissionais está aqui conversando comigo nesse momento. Você pode ficar à vontade, né, para marcar uma consulta e conversar com ela para sair desse caminho, que muitas vezes não é fácil por causa da dependência que a gente comentou aqui, né, Raíssa? Dependência que envolve tanto questões psicológicas quanto questões físicas também, às vezes de abstinência mesmo, né, do uso dessas substâncias. E se por acaso, né, você está pensando em começar um anabolizante, volte e assista de novo o episódio, porque eu acho que você estava distraído. Sim, Daniel, e até aproveitando, né, assim, reforçar que eu acho que é fundamental para quem, assim, tem dúvidas sobre o assunto, como você falou, quem de repente considerou, né, a possibilidade de tomar anabolizante, se informe, né, eu acho que hoje nós temos
assim, infelizmente, se de um lado a gente tem muita propaganda a favor, né, com todas esses benefícios assim estéticos e promessas de uma melhor performance que a gente vê pelas redes sociais. Primeiro, redes sociais, tomem muito cuidado, porque a rede social não é uma fonte, de repente, segura de informação. São recortes, né? Lá eles vão querer vender para você os benefícios, nunca vão falar dos malefícios, então fica fácil de se iludir. Então, procure informações em canais sérios, em canais profissionais, em canais que tragam realmente, como eu gosto de dizer, a verdade nua e crua. E aproveitando até a oportunidade, além de ouvir ao nosso podcast, né? Existe um movimento muito interessante de alguns profissionais da saúde no Brasil, muitos endocrinologistas, né? Chama Bomba Tô Fora. As pessoas podem, por exemplo, acessar o site, né, do Bomba Tô Fora, e lá existem vários e-books, né, de efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes, diversas informações que são voltadas para os pacientes, né, sobre o assunto, e eu acho que esse canal é uma excelente fonte de informação. Eu uso até, inclusive, às vezes, né, na consulta, eu gosto de mostrar para os pacientes esse site, e recomendo muito a leitura, né, porque lá muito do que eu falei aqui vai estar explicado de uma maneira muito mais detalhada, numa linguagem de repente mais apropriada, e eu acho que com certeza depois de uma leitura dessas é difícil, né, qualquer um querer usar esteroides anabolizantes, porque afinal, como o Daniel falou, eu acho que os riscos, né, são muito maiores do que os benefícios, e o que a gente, na verdade, sempre quer para o paciente é saúde, né? E melhora da qualidade de vida, e não ao contrário. Ótima dica, Bomba Tô Fora, tá? E cuidado também com armadilhas muito presentes aí no mundo digital, cuidado com termos como modulação hormonal, né, otimização de performance, tá? Muito cuidado, tá? Com algumas armadilhas camufladas por termos médicos, termos bonitos, tá? E se por acaso você é uma das pessoas que faz uso de anabolizantes por causa de uma das indicações formais para tal, siga em acompanhamento, né? Esteja, né, junto de um profissional especializado, né, que domine um assunto, para que esse uso adequado do anabolizante, né, realmente seja feito conforme mandam as diretrizes, com segurança e com responsabilidade. É isso aí, pessoal. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa. Muito bom. Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem à vontade para maratonar os demais episódios do Trianon Cast. Vejo vocês qualquer dia. Estamos sempre liberando aqui novos episódios, sempre com a responsabilidade e a ética presente aqui na nossa atuação na Clínica Trianon. Um grande abraço a todos.